O que é feminilidade? A feminilidade é gostar de bolos, laços, mangas bufantes e orgulho e preconceito. Peraí, mas essa aqui não é a minha descrição? Oi, gente, eu realmente estou bem feliz de estar aqui iniciando com o primeiro vídeo do canal, cara a cara, olhando pra vocês, né? Eu fiz uma enquete no Instagram sobre qual tema eu iria falar nesse primeiro vídeo, né? E ganhou a modéstia. Porém, eu, como muito teimosa, vou iniciar falando sobre feminilidade. É um assunto que eu gosto muito e é um tema muito abordado no nosso mundo digital, né? Tem muitos cursos ensinando as mulheres a serem femininas, atraentes e belas e recatadas e do lar. Então, é algo que está sendo muito falado. Mas o que de fato é a feminilidade? O que de fato é isso? O que quer dizer? Nós temos muitos entendedores do tema, né? Muitos homens ensinando sobre feminilidade, muitas mulheres ensinando, então tem muitas coisas. E o que acontece é que muitas mulheres não se identificam com o que é falado sobre feminilidade. A feminilidade é colocada como alguém que gosta de cozinhar, de cuidar da casa, de mangas bufantes, flores e coisas fofinhas. Eu gosto, eu confesso a você, eu gosto muito disso, gosto de flores, eu gosto de rosa, eu gosto desse universo delicado, leve e cheio de nhenhenhê. Eu gosto disso, mas tem muitas mulheres que não se identificam. São mulheres com outros temperamentos, outras formas de pensar e outros gostos, né? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que não temos apenas um tipo de mulher virtuosa. Nós temos vários tipos, vários temperamentos, várias características de uma mulher virtuosa. E essas mulheres não eram femininas? E aí? Nós temos Débora, nós temos Raabe, temos Miriam, temos Marta e Maria. Marta e Maria eram diferentes. Marta gostava de ficar lá na cozinha e tal. Maria já era mais aventureira, gostava de ouvir histórias, ouvir Jesus falar. Já Marta queria que a casa estivesse muito limpa. Maria não se identificava muito com aquilo, mas ela tinha uma boa intenção também. E aí, temos diversos tipos de mulheres. A palavra de Deus, ela não coloca um biotipo de mulher apenas. A feminilidade é você cumprir com aquilo que Deus criou para que você cumprisse. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? No que você é boa? O que pode ser usado para a honra e glória de Deus? Quais são seus pontos fortes? Muitas mulheres não têm o ponto forte de ser uma boa cozinheira, mas elas são ótimas treinadoras de pessoas, professoras. Muitas mulheres não se identificam com esse lado rosinha, elas gostam de algo mais minimalista, algo um pouco mais moderno. E não se identificam muito com essa coisa, aquela moda anos 60, 70 que eu amo, aquela coisa mais delicada. A mulher tem um estilo um pouco mais moderno, não é apenas gostar de bolos, laços, rosa, flores e tudo que pode ser meigo, ingênuo e encantador. Não é apenas isso que é ser feminina, ser mulher, feminilidade, o que Deus criou para que nós mulheres fôssemos. Não é apenas isso, né? Eu confesso que eu sou do tipo que gosto muito dessas coisas. Eu gosto de laços, gosto de mangas bufantes, vida de uma camponesa tirando bolo do forno e olhando os passarinhos cantar. Mas não é. Isso, a feminilidade que é retratada, muitas vezes a gente usa como forma de exagero mesmo para retratar a feminilidade, não é simplificada apenas a isso, né? Isso é mais características dos filmes da Disney, dos desenhos, aquela coisa de princesa. Tá bom, chega, não precisa dar uma de Cinderela aí, de Branca de Neve. Então, não é apenas isso, né, gente? Não é ser uma donzela que aceita tudo, que não tem voz ativa, opinião, que é simplesmente aquela que faz e faz e faz. Não é isso que Deus quer do mundo feminino. Quando Deus criou homem e mulher, primeiro criou o homem, né? Ele olhou para o jardim, olha, é tudo muito bom, porém preciso de um líder, né? De alguém que venha a ser o guardador, né? Desse jardim. Criou Adão.
Depois ele viu que Adão estava só, e não é bom que Adão fique só, então vou criar uma auxiliadora. Então a mulher, ela é auxiliadora, sábia, que orienta o homem, que faz aquilo que o homem não pode fazer. Então foi aí que Deus estipulou quais são as atribuições do homem e qual é a atribuição da mulher, que são diferentes. De fato, há mulheres que não se identificam com esse perfil, que por diversos motivos da vida, o ambiente que cresceu, ela não se identifica, então ela foi obrigada a ir para o mercado de trabalho, a não sonhar com esse negócio de conto de fadas, com amor, com um casamento, e elas foram para um outro estilo, né? Mas não se identificam com isso. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. E ela tem o dom de o quê? Orientar, auxiliar, e a mulher sábia, de fato, edifica a sua casa. Só que esses são os deveres da mulher. Tem os deveres do homem também, que é, se não for mais importante, porque o homem é colocado em comparação com Cristo em relação à igreja. A mulher é a igreja, o homem é Cristo. Então, Cristo tem que dar a vida pela igreja. Então, a função do homem é muito importante. Inclusive, vai de encontro aí com as teorias das feministas que a Bíblia é machista, que a Bíblia não valoriza as mulheres não são valorizadas na Bíblia, Deus é um carrasco. Será que é mesmo? Quando nós olhamos em detalhes a palavra de Deus, nós vemos que os homens têm grandes responsabilidades. Mulheres também. As mulheres também têm responsabilidades. Então a feminilidade, de fato, é o quê? Você cumprir com aquilo que Deus fez você. Deus te criou para quê? A feminilidade é isso. Deus criou você para ser uma mulher. E quais são as atribuições de uma mulher? É buscar auxílio do alto, é ser orientadora. É a parte mais frágil do mundo, é a parte do belo, e não é, ela só é a aparência. Não, a mulher é aquela que gosta de enfeitar a casa, que gosta de enfeitar casamentos, colocar flores. É o lado belo da vida. A mulher representa isso. E não tem problema nenhum nisso. Mas a mulher não se resume apenas isso. A mulher é protegida, a mulher é a conselheira. Quantas casas que os filhos já chegam e falam, pai, cadê a mãe? Porque a mãe é aquela que dá vida para casa. A mulher é aquela que traz a alegria, a vida, o conforto, a sensibilidade, aquilo de belo mesmo no lar. Só que a mulher não se resume apenas isso. É ser a decoradora, a cozinheira, a que vai limpar a casa. Não é isso. A mulher é fundamental na construção da família. A mulher que dá a luz, que traz a vida para a terra. Ela traz a vida para a terra. Ela cuida, ela conforta tanto o marido quanto os filhos. A mulher tem um papel importantíssimo. A mulher não é menosprezada por Deus, não é. O fato dela estar na submissão não faz com que ela seja menor e menos importante. Não, é apenas porque há atribuições ao vice-presidente e ao presidente. O presidente vai aguentar o tranco inicial, o vice vai segurar as pontas. Há, de fato, muitas mulheres que não conseguem cumprir com esse papel porque elas são mães solo, elas são mulheres que nunca se casaram, elas têm que trabalhar, elas têm que sustentar os pais, os avós, e acabam não tendo a oportunidade de viver sendo protegida, sendo apenas a auxiliadora e cuidadora de sua família. Muitas mulheres queriam ter essa função, mas por conta de tudo, por conta do pecado, elas não tiveram essa oportunidade. A disposição para se dedicar a apenas isso, não pense que a feminilidade é apenas aquele perfil ideal da família de 60 e 70 da mulher que está em casa com uma roupa com avental e cozinhando bolos. Não é apenas isso. Então, a feminilidade é você o quê? Ter a sinceridade de fazer a vontade de Deus. Qual Pai, a minha função aqui, nessa situação? Estou numa situação, Pai, que não é possível eu cumprir com o papel de uma auxiliadora, de uma mulher que apenas fica em casa, na retaguarda. Eu tenho que ir para o mercado de trabalho. Deus vê essas mulheres também. Deus não se esqueceu de você, mulher. Deus não se esqueceu de você por você não viver essa vida dita como perfeita. Nós temos na Bíblia diversos perfis de mulheres. Temos mães, temos profetisas, vendedoras de tecidos,
temos juíza, temos guerreira, que ia pro exército mesmo, guerreava. Nós temos vários perfis de mulheres que cumpriram com o seu propósito naquilo que Deus a deu. Mulheres que escolheram, na situação que estavam, fazer a vontade de Deus e cumprir com o papel que Deus havia colocado nas mãos dela. Não era o mesmo perfil, não era o perfil de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, foi grandemente usada. Uma mulher pura, virgem, que foi usada para ser o quê? O passaporte de Jesus na Terra. Foi através dela que Jesus nasceu. Uma mulher muito admirada e respeitada. Mas não temos apenas o perfil da Maria, temos o perfil o quê? Da Débora, Priscila, Dorcas, Miriam. Temos vários perfis de mulheres que, na sua situação e no seu estilo de vida, na sua sinceridade, escolheram fazer a vontade de Deus. A feminilidade nada mais é do que você ser aquilo que Deus criou para que você fosse. E estamos falando de diversos perfis. Não se simplifica a uma mulher dos anos 60, 70 que usa avental, cozinha e tira bolos quentinhos e cuida da casa. Não é apenas isso. Essa é uma parte da feminilidade. É claro que quando você não se identifica muito com isso, você só quer estar no mercado de trabalho, você não está com vontade de cuidar da tua família, do seu marido, é um alerta para que você se avaliar e ver por que você não sente prazer em estar com a sua família, não valoriza, porque há mulheres que não querem simplesmente estar em casa, elas querem estar fora de casa trabalhando. É uma situação. Há mulheres que estão sendo obrigadas por diversos fatores a sair do seu lar, deixar o seu filho na creche muitas vezes, deixar com a mãe, com o pai, porque elas precisam, por necessidade, ir para o mercado de trabalho, mas com toda a sinceridade delas, elas querem fazer o melhor para os filhos e para elas, devido à situação. Mas há mulheres também que não têm nenhum tipo de familiaridade com família, com casamento. Daí sim, essas mulheres precisam analisar o porquê delas não sentirem vontade de casar, de cuidar, de serem mães. Porque simplesmente não quero, mas será que não tem um egoísmo aí? Tem que se autoanalisar. Quais são os traumas, quais são os bloqueios, tudo que você precisa curar para poder entender, porque de fato você não se identifica com algo que Deus criou, que é o casamento, a maternidade, o cuidado, zelar por alguém. Porque quando você sai para o mercado de trabalho, para ganhar dinheiro, muitas mulheres precisam fazer isso. Muitas mulheres, inclusive na Bíblia, faziam isso. Mas quando você apenas faz isso, não é auxiliadora de ninguém, não é ajudadora, não é cuidadora de ninguém, você não está cumprindo com o que Deus estipulou para a mulher, de fato. Você está já se colocando na situação do homem, de ser o provedor apenas. Você não está se colocando na função de ser uma auxiliadora, uma intercessora diante de Deus. Não é da vontade de Deus que a mulher carregue um fardo maior do que ela pode carregar. Não é da vontade de Deus que você fique o tempo todo cansada, sobrecarregada e achando que tudo é culpa sua. Não é da vontade de Deus que você viva frustrada, achando que não é amada, que todas as coisas que aconteceram com você de ruim foram culpa sua, ou culpa dos seus pais, ou culpa de alguém que te magoou. Não, Deus não quer que você viva uma vida de dor e sofrimento. Deus quer que você seja liberta da dor, da sobrecarga, da baixa autoestima e dessa ideia de que você não é capaz, de que você não se enquadra em nenhum padrão. Não existe padrões de mulheres na Bíblia. A Bíblia não é simplificada apenas com a Maria ou com Esther. Temos Ruth, que era viúva, Tamar, temos diversas mulheres, diversos tipos de mulheres na Bíblia. E Deus fez questão de colocar cada uma delas na palavra para que nós nos identificamos. Agar era uma escrava que teve filho do homem casado, que na situação em questão era possível, né? Não era algo que não acontecia, mas ela foi expulsa da casa do pai do filho dela e foi para o deserto. E no deserto Deus ouviu a oração dela. Deus não tinha esquecido dela. Ela não se enquadrava no perfil de Sara, por exemplo. Ela não era como Sara, a esposa legítima. Mas Deus ouvia a oração dela. Então Deus ouve as orações. Deus vê cada mulher, cada situação. Deus, ele não quer encaixar a gente numa caixa, num padrão. Ele quer
que nós, nas nossas situações, escolhemos olhar para Ele, escolhemos deixar Ele nos usar na situação que nós estamos, na história que nós carregamos, na história que nós temos e até hoje. Óbvio que todos esses conselhos são muito válidos, agregam valor a nós, que quando nós queremos aperfeiçoar, né, nossos talentos, nosso jeito de falar, nosso jeito de portar, dar uma suavizada, não ser tão briguenta, resmungona, é muito válido tudo isso. Mas não é apenas isso. A feminilidade abrange muito mais. É muito mais que apenas saber pegar uma xícara com delicadeza e falar com voz suave. E saber arrumar uma casa, uma flor. A feminilidade vai muito mais além que isso. E quando nós olhamos para a feminilidade dessa forma, muito simplificada e rasa, nós tendemos a achar que a Bíblia é machista. Usa as mulheres apenas como objetos, que as mulheres são o quê? Apenas enfeites. E não é apenas isso. A mulher é sim o lado belo do mundo. A mulher é o belo da casa, é o belo do mundo, é que traz beleza, com certeza. Esse assunto dá muito pano pra manga, dá muitas horas aqui falando sobre feminilidade. É um assunto que realmente dá muito conteúdo. Eu não quero me prolongar e já quero pedir para que você se inscreva no canal. Eu sou nova aqui, por favor, me apoiem, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, se você concorda ou não. De qualquer forma, eu irei respeitar o seu comentário, tá bom? Tudo para agregar valor. Eu agradeço muito e espero que vocês continuem aqui comigo.